Graça e paz, da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar esse momento para meditar mais uma vez na Palavra de Deus. E eu queria começar então esse momento que nós vamos expor e continuar expondo a carta do apóstolo Paulo a Gálatas, tá? Essa epístola maravilhosa. Mas antes de começarmos a expor, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de compartilhar da Tua Palavra. Ó Deus, que por mais que socialmente nós estejamos isolados, ó Deus, isso não tem freado, Pai, que as Suas palavras cheguem ao ouvido das pessoas, ó Deus. Que a Tua Palavra seja pregada, Deus. Talvez em todas as esferas, em todos os tempos, nunca a Tua Palavra foi proliferada de uma maneira tão grande como temos visto nesses momentos, ó Deus. Então pedimos que o Senhor use, Deus, a minha vida, use, Pai, os ministros, ó Deus, que o Senhor levantou, para que o Teu Evangelho, Deus, se expanda, pessoas se acheguem a Ti, se convertam ao Senhor verdadeiramente, Deus. Queremos levar o Senhor, manifestar a Tua glória, Pai. Utiliza-nos com graça e tenha misericórdia de nós diante de tanta calamidade, diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema, Deus. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos continuar nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? E como nós já dissemos a semana passada, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e não existe nenhuma refutação séria a respeito disso, ou seja, existe historicamente entre os pais da igreja uma unanimidade que defende a autoria do apóstolo, ok? Então chegamos à conclusão que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, em formato de epístola. Nós já também compartilhamos com isso que carta era comum na época, epístola foi algo que os cristãos trouxeram, né? Com a ideia de uma mensagem. Essa é a diferença de epístola para uma carta comum, porque ela traz a ideia de mensagem. E essa epístola em si, para Gálatas, é uma epístola exortativa. O vídeo anterior, ou a aula anterior que nós trouxemos, foi uma carta para a igreja de Filipenses. E lá, ao contrário de Gálatas, era uma igreja que foi muito elogiada pelo apóstolo. É uma carta onde que o apóstolo Paulo ele considera essa igreja como a igreja que era a sua coroa, a sua alegria, né? Um incentivo então ao regozijo, à alegria, porque aquela igreja era a menina dos olhos de Paulo, então. Deu alegria, fez com que a sua pregação viesse valer a pena. É mais ou menos o que ele diz olhando para Filipenses. Gálatas, ele se surpreende com essa igreja, como eles voltaram novamente de forma tão rápida aos primeiros fundamentos, vocês corriam tão bem, quem os impediu de seguir a verdade? Então o apóstolo Paulo ele demonstra uma preocupação com essa igreja, então ele escreve essa epístola exortativa. E os motivos pelo qual ele escreve essa mensagem exortativa à igreja de Gálatas é porque ali no meio se levantaram alguns judaizantes. E quem são os judaizantes? Judaizantes são os cristãos judeus, né? Ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo, e eles querem implantar, eles querem trazer para a igreja, ou eles querem manter as práticas judaicas. Eles querem manter ali, como se fosse obrigatório, cerimônias religiosas ali do judaísmo. Eles exortam que que eles continuem guardando as datas e, claro, em última instância, que o mais acima de tudo a circuncisão. Então o apóstolo Paulo diz que não, vocês não podem voltar a esses antigos rudimentos. Mesmo que alguém venha e ensine outro evangelho,
que esse outro evangelho seja anátema, seja maldito. Aquele que anunciou pode ser um anjo, pode ser um outro homem. Este evangelho de Cristo, ele precisa ser guardado, onde que Cristo é superior a todas estas coisas. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ele escreve, ele defende a sua autoridade apostólica. Então ele se detém aqui a defender isso, porque alguns que vieram ali, possivelmente entraram na igreja, depois que ele fundou a igreja, dizendo que o apóstolo que fundou vocês é um apóstolo que, na verdade, ele não é apóstolo, né? Apóstolos são os apóstolos de Jerusalém. Então, ele ensinou para vocês uma mensagem incompleta, porque ele não tem autoridade para isso. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele defende sua apostolicidade. Esse apóstolo aqui, então, ele defende a sua autoridade e o seu comissionamento vindo de Deus. A gente viu um pouco disso já semana passada, porque ele disse que ele é apóstolo, por quê? Porque o apóstolo ele precisa ter um encontro, teve uma visão de Cristo, ele esteve com Cristo. O apóstolo Paulo então relata que ele teve isso, ali no caminho de Damasco ele encontrou o Senhor Jesus. E ele diz que o apóstolo de Cristo é aquele que é enviado pelo próprio Cristo. Assim como os apóstolos ali, que estavam entre os 12, Jesus também comissiona Paulo pessoalmente. Então o apóstolo diz que essas são as características e isso é que dá credencial para um apóstolo. E ele teve essas duas vertentes. E também o apóstolo nessa carta, ele fala que uma vida de santidade ela não é baseada na lei, na obediência à lei. Ao contrário, ele diz que ninguém tem condição de obedecer à lei. A lei mata, correto? É isso que ele declara aqui. E então ele declara qual a finalidade da lei. A lei ela serve de aio, a lei ela serve para ensinar, de tutor. Como que então eu desenvolvo uma vida de santidade? Nessa carta o apóstolo Paulo ele diz que essa vida de santidade ela é desenvolvida pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. O cristão estar vivendo uma vida de santidade, ela é movida pela ação desse Espírito, onde você vive e você pratica o fruto do Espírito. É a ação do que o Espírito age em mim e em você, aquilo que nós somos. Então, essa é a abordagem geral do apóstolo Paulo. Semana passada nós vimos o capítulo 1, né? E hoje, então, na nossa classe, né, Sola Escritura, da classe Doutrina da Igreja Batista em Brás Cubas, nós vamos pensar um pouco mais no capítulo 2, onde que o apóstolo Paulo ele continua defendendo a sua apostolicidade. Sua apostolidade, né? E no capítulo 1 ele começa a fazer essa defesa. Nós vimos isso. Ele começa fazendo a sua defesa no versículo 13, do versículo 13 ao 17, ele relata a sua primeira atividade como cristão, que serve como defesa, ou seja, eu encontrei o Senhor Jesus me comissionou, eu era perseguidor da igreja, agora, com a salvação, com o chamado de Deus, com o chamado pessoal de Cristo, eu passei a compartilhar o Evangelho. Então essa minha autoridade vem do Senhor. Do versículo, então, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24, ele relata a sua primeira viagem a Jerusalém. E quando ele foi lá, ele não encontrou Pedro, João, mas ele encontrou Tiago, né, o irmão do Senhor. E ele diz, então, que ele conheceu Tiago, Tiago reconheceu também a autoridade apostólica de Paulo. Ele diz que ele era conhecido pela igreja de Jerusalém como aquele que era o perseguido, que era o perseguidor, agora passou a ser perseguido. Então a sua fama se difundia entre a igreja de Jerusalém. E ele relata isso. Então esses primeiros dois tópicos aqui da defesa de Paulo como apóstolo, como autoridade, ela se baseia na sua conversão, se baseia no chamado de Jesus para com sua vida. E depois
também do seu testemunho ali já evidenciado entre os judeus, entre a igreja de Jerusalém, entre o próprio apóstolo Tiago. E agora no capítulo 2, nós vamos entrar na continuação dessa defesa de Paulo. Ele defendendo então a sua autoridade apostólica. Então vamos juntos ver esse momento agora no capítulo 2. Nós também dividimos essa defesa de Paulo em dois momentos, tá? O primeiro momento vai do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde o apóstolo Paulo ele relata a sua segunda viagem a Jerusalém. E lá ele encontra então com algumas pessoas influentes da igreja, né? E essas pessoas influentes, o texto nos mostra, o texto nos deixa entender que é Pedro, Tiago e João, que seriam então, como ele coloca, as colunas, né, da igreja. E do versículo 11 ao 21, nós vemos Paulo evidenciando ali a sua repreensão a Pedro. Então Paulo, com a sua autoridade apostólica, ele repreende Pedro. Então são mais dois pontos, mais dois tópicos, duas bases que o apóstolo Paulo ele utiliza para defender a sua autoridade apostólica, ok? Então no capítulo do versículo 1 em diante, o apóstolo começa dizendo que depois de 14 anos ele foi para Jerusalém. Possivelmente 14 anos aqui depois da sua conversão, né? Ele vai e ele sobe novamente a Jerusalém, o texto nos diz no capítulo 2, versículo 1. E dessa vez ele vai com Barnabé e também leva com ele Tito. E é interessante a gente pensar o porquê que ele cita isso. Porque ele vai para Jerusalém, ele encontra, e de acordo com o texto aqui no versículo 2, tá? E ele encontra em Jerusalém com pessoas influentes da igreja. E essas pessoas influentes da igreja, sim, Pedro, João e Tiago, né? E quando ele encontra com essas pessoas da igreja, o texto nos diz que eles são foi levantada uma questão, e essa a questão dos judaizantes, né? De trazer novamente esses pontos que os judaizantes estavam trazendo, que estavam levantando em Gálatas. Ou seja, vamos aplicar de novo os ritos cerimoniais, vamos trazer para o nosso culto aqui e guardar as festas que foram decretadas e que foram ensinadas pela lei. Vamos nos circuncidar, porque isto é a marca da aliança. Então, essa discussão aconteceu em Jerusalém também, quando o apóstolo Paulo foi para lá junto com Barnabé e Tito. Então, o apóstolo Paulo fala, olha que interessante, eu fui com Tito, Tito é grego, ele gentil, e ele foi comigo, e ele não foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, na igreja que vocês olham e dizem que ela é a referência, a base que vocês dizem onde estão os verdadeiros apóstolos, também não obrigaram Tito a circuncidar-se. E mais, nós levantamos esses assuntos que vocês estão trazendo agora, né? E nós entendemos que isso é reduzir novamente o cristianismo à escravatura e colocar em xeque a liberdade produzida pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse evangelho que foi entregue, ele é suficiente. Não precisava voltar a colocar essas coisas como critério de salvação, de aceitação a Deus, porque Jesus é suficiente. Então ele diz que até depois dessas pessoas influentes, no versículo 7 do capítulo 2 de Gálatas, ao contrário, eles reconheceram em mim que havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, assim como Pedro foi chamado para pregar para os judeus,
Ele diz, eles reconheceram em mim a autoridade para pregar para os gentios. Por isso Paulo passou a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. E é por isso que os reformadores amam tanto esta carta, eles utilizaram tanto esta carta, dizem que é a carta de Lutero, porque olhando é um povo que Gálatas era uma igreja que estava voltando para as tradições, estavam levando as tradições mais a sério que Cristo. Então Lutero, quando ele olha para essa carta, ele se sente liberto, porque ele olha para a igreja romana na época e ela fazia a mesma coisa que a igreja aqui, que esses judaizantes de Gálatas estavam fazendo, querendo trazer as tradições, agregar as tradições à fé. Então o apóstolo Paulo diz, somente pela fé nós somos justificados. E Lutero, então, ele escreve as teses dizendo a mesma coisa, ele escreve seus comentários das Escrituras dizendo a mesma coisa. Somente pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos justificados. Isso não provém da lei, isso não provém da obediência a tradições. Então o apóstolo Paulo fala, eu fui realmente capacitado, eu fui realmente designado. Eles, os apóstolos, olharam para mim, ao contrário do que vocês estão dizendo aí, que seus líderes judaizantes estão dizendo, no versículo 7. Eles reconheceram que a mim foi confiada a pregação do evangelho aos gentios, assim como a Pedro foi confiada a pregação do evangelho aos judeus em Jerusalém. E essas pessoas influentes reconheceram isso. Esse é o apóstolo Paulo, defendendo sua apostolicidade. E ele continua defendendo a sua apostolicidade, trazendo que ele mesmo repreendeu Pedro. A coluna, o apóstolo top, né, que esses judaizantes estavam defendendo, né? Então, quando, porém, no versículo 11 aqui, tá? Do capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando Pedro veio a Antioquia, no versículo 11 diz assim, enfrentei-o face a face por uma atitude condenável. Então o apóstolo Paulo, ele repreende Pedro, e o texto aqui na NVI, o que o apóstolo utiliza, enfrentei-o face a face. O apóstolo então ele faz uma repreensão, ele repreende Pedro, mas Pedro por quê? E o próprio texto que ele continua na sua narrativa, enquanto ele escreve a sua epístola, ele escreve por quê? Porque Pedro ele estava sentado, ele estava comendo ali juntos com alguns gentios. E de repente ele vê, ainda de longe, chegando alguns de Tiago, alguns que vieram de Jerusalém para fazer uma visita ali, e Pedro se afasta. Pedro fica com vergonha, né, porque estava junto com esses gentios. E ele se separa então desses gentios, temendo que os da circuncisão, aqueles que eram circuncidados. E os que estavam com Pedro tiveram a mesma atitude. E o apóstolo diz que tiveram a mesma atitude, se uniram nessa hipocrisia. O apóstolo então disse, isso é hipócrita, Pedro. A sua postura foi hipócrita. Enquanto não tinha ninguém olhando, você estava junto com os irmãos gentios. Agora vieram os da circuncisão, você mesmo foi pego nisso aqui que a gente está conversando. Então a autoridade do apóstolo aqui não foi simplesmente ele destacar essa repreensão que ele fez em Pedro e falou, olha, mas eu tenho autoridade para repreender o coluna da igreja se ele estiver errado. Deus me concedeu essa autoridade. Né? E ele diz isso para Pedro, olha Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Não. Ou seja, Pedro, você é judeu, mas você vive como gentil, você ensina gentil, você está no meio dele, e você quer obrigar aos gentios a viverem aquilo que você não vive? Chega de hipocrisia, Pedro. Ele diz, nós, de nascimento judeu, e não gentios, pecadores, Paulo diz, sabemos, nós judeus, nós sabemos que ninguém é justificado na prática da lei.
Então esse gentílico com qual vocês estavam se alimentando, ele não pode ser justificado assim como nós, pela obediência à lei. Não, de maneira nenhuma. Mas nós somos justificados mediante a fé. Versículo 15 aqui, tá? Versículo 16 traz esse ensino da justificação pela fé. Então sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos que Cristo Jesus, cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque ninguém é justificado pela prática da lei. Aqui está o tema dessa epístola, aqui está o tema dessa carta, dizendo que ninguém é justificado pela obediência à lei. Não é pelos atos litúrgicos, não é pela o pode, o que não pode, mas o que produz salvação na minha vida e na sua vida, e o que nos justifica diante de Deus e nos declara justo é termos fé em Cristo, termos fé na pessoa do Senhor Jesus e na sua obra. Esse é o Evangelho. Cremos também, porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vemos que somos pecadores e merecedores e que precisamos de graça, de misericórdia. Então o apóstolo Paulo diz, olha, então, por mim, eu sei que eu não seria salvo pela obediência à lei, porque eu não consigo obedecer essa lei. Mas em Jesus, eu sou justificado. Se eu procuro justificar-me, se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, ou seja, se eu procuro a justiça de Cristo, eu estou admitindo o meu pecado, eu estou vendo que eu não sou merecedor de Cristo. Então, a ministra do pecado, ele diz de maneira alguma. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, ou seja, se eu reconstruir a minha própria vida, se eu não... essa ideia... Mas se eu reconstruo aquilo que destruí, eu só provo que eu sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele fala, morri para a lei, para viver para Deus. Então eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele declara, a vida agora que eu vivo pela fé em Cristo. Não é mais na obediência à lei. Antes eu morri para os regimentos da lei. A lei que me tornava escravo. A lei que gerava esse tipo de rudimento de vida. Agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Né? E essa fé viva da que eu agora vivo, ele diz, no corpo, vivo pela fé, como filho de Deus. Esse Deus que me amou, sabe, esse Deus que se entregou por mim, não anula a graça de Deus. Pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Olha para que ponto que ele chega, meu irmão. Então vamos encerrar pensando desse jeito, essa nossa aula. O apóstolo diz, olha, eu fui crucificado com Cristo. E Cristo agora então vive em mim. Minha vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé naquele que me amou, aquele que se entregou. Então, pelo amor, sabe, que eu hoje, de Cristo é que eu vivo, que eu tenho esperança, que eu posso sair do lugar que eu estou e que eu consigo ter uma experiência de vida cristã. Sabe, se eu vivesse pela obediência e se minha justiça viesse pela obediência, a morte de Cristo seria inútil. Precisamos descansar nessa graça, entender o quanto Ele nos ama, para nos fazer justos mediante o seu sacrifício. Sabe, não agregar coisas à salvação. Talvez o teu coração te condena hoje, por falta de conseguir obedecer em alguns critérios, por quedas, pecados repetidos. Sabe, mas é uma coisa que eu olho para essa escritura, ele diz assim, olha, se você se confessar, se você se colocar diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, te purificar de toda a injustiça.
Se for depositar a sua fé em Cristo, Deus vai olhar para você e vai ver a justiça de Cristo e te declarar justo. Uma justiça que não provém da nossa obediência, da nossa capacidade. Não, 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 não. E absolutamente não. Essa justiça é somente pela fé em Cristo. Não procure agregar outra coisa à tua salvação. Jesus é suficiente. Na nossa conversão nós oramos que Jesus e dizemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é uma verdade que precisa ser crida, vivida, sabe, falada. Que Deus trabalhe isso no seu coração, que você entenda isso, né? O apóstolo Paulo defende, então, a sua autoridade apostólica, frisando essa grande verdade e importante ponto teológico. Que Deus nos abençoe, amém?